A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, boa noite, boa tarde, bom dia, eu não sei o horário que você estará ouvindo essa palavra do Senhor, mas eu queria deixar um recado de Deus para você. Durante muito tempo, ao lendo a Bíblia, eu sempre questionei por que Barrabás, apesar do seu histórico, não foi para a cruz. Por que Barrabás? Será que você nunca parou para pensar nisso? Um homem que aos olhos de Pilatos tinha tudo para estar crucificado e Barrabás não foi crucificado. E lendo a palavra do Senhor, cheguei assim a uma coisa interessante que eu queria compartilhar com você. Por que Barrabás não foi para a cruz? Por quê? Eu queria ir com você. Eu queria passear com você na palavra do Senhor, na Bíblia. E não ficar de muito mimimi, muito blá blá blá. E ser objetivo nessa palavra. Porque se me alimentou, tenho certeza que vai te alimentar. E mais uma parte da Bíblia será explicada na tua vida. Como foi, eu louvo pelo Espírito Santo, abrir os meus olhos e ver uma coisa tão significante. O que hoje, antes era uma dúvida, agora já não é mais uma dúvida. Amém? Mas para você entender o que aconteceu lá na frente, você tem que entender o que aconteceu lá atrás. Amém? Então eu vou fazer comparação em três passagens. Duas lá atrás e uma no tempo de Jesus. Para a gente entender por que Barrabás não foi para a cruz. Por que ele, tendo tudo para ir, não foi para a cruz. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Eu já estou aberto aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Como todos nós já sabemos, houve uma desobediência no Éden. Adão, provou do fruto que o Senhor disse a ele para ele não comer da árvore, e ele foi lá e comeu. E quando ele comeu, entendeu? Ele desobedeceu ao Senhor. E nesse momento, olha o que diz o versículo 21. Gênesis 3, versículo 21. São textos, são passagens isoladas, mas lá na frente você vai entender tudo. Amém? Diz assim, desculpa. E fez o Senhor... Gênesis 3, capítulo 21. Eu vou ser objetivo demais. Amém? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Queridos, toda vez que você vê a decadência humana, Deus intervém. Quando Deus percebe que o homem está em uma ladeira, Deus intervém. O que Deus fez? O homem estava sobre o pecado, o pecado. E automaticamente o Senhor sacrificou animais para vestir Adão e Eva. Houve um sacrifício no Éden. Houve uma morte por uma vida. Porque quando se diz, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua esposa túnicas de peles. Com certeza, alguém foi sacrificado, algo foi sacrificado em prol de Adão. Amém? Segura isso aí. Outra passagem, a Bíblia fala lá, vamos lá em Gênesis, capítulo 22, amém? Versículo 10.
Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, versículo 10. Aqui fala da história de Abraão, o Senhor chegou a Abraão no seu íntimo e pediu seu filho. Deus chegou para o pai e falou assim: dê-me o seu filho. Eu quero o seu filho como sacrifício para mim. Abraão, obedecendo ao Senhor, pegou a Isaque, levou para o alto de um monte, né? E lá preparou tudo. E olha o que o versículo 10, aqui, vamos lá no versículo 8, e disse Abraão, então falou, versículo 7, então falou Isaque, o filho. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegando ao lugar onde Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, para matar o seu filho, para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda sua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E olha aqui, aleluias. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro atrás dele, travado pelos seus chifres, em um mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Olha só, queridos, nós vemos lá no Éden, quando o homem desobedece o Senhor, prontamente o Senhor propõe uma veste de pele, um sacrifício de uma vida por outra vida. Lá na frente, nós vemos Abraão com o seu filho Isaque, o qual Deus provou seu coração. Falou assim: me dê o seu filho. Sinta o que eu... Tipo assim, irmão, isso daí é por mim. Deus queria compartilhar sentimentos. Deus queria mostrar ao homem como é entregar o seu filho. Você pensa que foi fácil para Abraão entregar o seu único filho? Não foi, irmãos. Você pensa que Abraão não pensou, coisas não se passaram por sua cabeça na hora que ele está levantando o cutelo para sacrificar o seu filho? Mesmo ele falando que Deus provê, e naquele momento não houve nada disso, mas mesmo assim ele não se intimidou. Ele levantou o cutelo para dar, para matar, sacrificar o seu filho. Só que nesse momento do sacrifício do filho, pela vontade de Deus, o Senhor não permitiu, porque viu que ele entregaria o seu filho por Deus. Vocês já estão começando a entender? Já estão começando a costurar? Abraão, por mais que ele não quisesse, ele abriu mão do seu filho.
E quando Deus percebeu que Abraão sentiu o mesmo sentimento que ele, Deus falou assim: é isso que eu quero, é isso que eu estou sentindo. E prontamente Deus proveu um cordeiro que está atrás de Abraão, e esse tira o seu filho. Por que, queridos? Não era aquele filho que tinha que ser sacrificado. Deus estava mostrando o Isaac, tipificando Jesus, mostrando um Abraão tipificando a vontade de Deus em relação ao seu filho, que ficou quieto o tempo todo e se submeteu ao sacrifício e à vontade de seu pai Abraão. Mas lá na frente, em Mateus capítulo 27, vamos lá, meus amados, vamos ser objetivos na palavra. Mateus capítulo 27, versículo 13. Amém. Versículo 13 diz assim, olha só o cenário. Mateus 27, capítulo 27, versículo 13 diz assim: disse então Pilatos: não ouve quando testificam de ti, Jesus. Pilatos está falando isso com Jesus. Não ouves quando testificam de ti, contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. Olha só, quietinho. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ou seja, irmãos, nós estamos ali de Pilatos, irmãos. Pilatos ali era o juiz. Quantos criminosos já passaram pelo julgamento desse homem? Você acha que Pilatos não conhecia muito bem quem era quem? Você acha que antes do julgamento aqueles informantes não chegavam para Pilatos e dava toda a ficha da pessoa? Você acha que Pilatos era um inocente que estava ali, não sabia cada crime, cada pessoa, cada passo de cada um, cada conduta de cada um? Ele ficou maravilhado porque Jesus poderia muito bem, por ser um inocente, falar alguma coisa, se defender, e não houve uma palavra da boca de Jesus. Mas você vai entender por quê. E diz ainda assim no versículo 15: ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Porquanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, o Cristo, chamado Cristo? Olha só, hein? 17. Porquanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos ao povo: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Eu tenho que ler para você entender. Porque sabia, ele sabia, Pilatos sabia, queridos, porque sabia que por inveja o haviam entregado. As notícias chegou para Pilatos fresquinha, queridos. Pilatos não era um cego, a justiça ali não era bem cega, não. Antes de sair alguma coisa da boca dele, ele sabia de cada um ali. Vamos no 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Eu vou explicar por que ela sofreu. Por que essa mulher sofreu, irmão? Você sabia por que essa mulher sofreu? Em sonho, ela foi perturbada em sonho. Vamos nós.
Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? Eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que fareis então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Tá vendo, queridos? Ele sabia muito bem da conduta de Jesus. Ele sabia que Jesus não merecia cruz. Ele poderia intervir. Mas a mulher dele foi perturbada no seu sonho. Mas calma que você vai entender. Eu imagino o sonho dela. Calma, a gente vai falar sobre isso. Disse-lhe Pilatos: que fareis então de Jesus? Versículo 22. Chamado Cristo, disseram todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, ou seja, ele insistia, Pilatos insistia para que Jesus não fosse crucificado. Antes, o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Estou inocente do sangue desse justo. Queridos, um grande problema que há na Bíblia são as traduções. Quando nós olhamos a Bíblia e quando nós lemos a palavra, ela foi traduzida. Para muitos, a tradução é correta. Mas quando você lê a palavra Barrabás, ela não é Barrabás. Não está escrito isso no original. Quando se diz Barrabás, foi uma palavra portuguesada. Foi uma palavra traduzida de uma forma lá que a gente, do nosso português, do jeitinho brasileiro. Mas não se fala Barrabás, se fala Bar-Aba. O nome dele é Bar-Aba. E traduzindo para relembrar os irmãos, Bartimeu, né? O nome é Bartimeu, mas quando você está lendo Bartimeu, você lê tudo. Bartimeu é filho de Timeu. Logo, Bar-Aba significa filho do Pai. Custou muito eu entender isso. Mais uma vez, pela terceira vez, Deus intervém. Deus chega no momento certo. Quantos momentos Bar-Aba poderia ser preso? Quantos anos e anos esse homem tem aprontado, esse homem tem fraudado, esse homem tem roubado, se matou, não sei, mas a reputação de Bar-Aba era enorme. Então Bar-Aba, que é traduzido aqui para aportuguesando Barrabás, significa filho do Pai. Deus, na sua maravilha, no seu trono, Deus está olhando toda a humanidade andando. Quando Deus olha e vê Bar-Aba totalmente fora da realidade dele, dos planos e projetos, mas não adianta, queridos, que em nenhum momento dessa vida esse homem teria que pagar diante dos homens pelos seus feitos.
E quem deveria estar na cruz era Bar-Aba. Você não acha que a esposa de Pilatos, em seu sonho, ela não foi perturbada quando ela viu o justo, quando ela viu a ficha, que com certeza, se ela tinha conhecimento, se ele, Pilatos, tinha conhecimento do histórico dos ladrões, dentre eles Bar-Aba, ela sabia que ele deveria estar lá, mas ela muito se angustiou, porque ela viu o justo tomar lugar de outro filho, filho por filho, filho de Deus, vindo dos céus, e o filho do Pai, vindo dos céus, e o filho do Pai também. Esse Jesus, ele veio, ele desceu, e ele esteve diante de julgamentos humanos, onde ele poderia muito bem, pelos seus feitos e seu testemunho, sair dali ileso. E Pilatos queria ouvir só uma única palavra do Filho justo, para ele falar assim: vai embora. E você, filho do Pai, merece toda a cruz desse mundo, todo o julgamento desse mundo. Você tem que ir para a cruz. Mas quando houve a inversão, quando houve a troca de filho por filho, vida por vida, Jesus tomando o lugar dos filhos de Deus, do Pai. Jesus, porque Bar-Aba ali somos nós, queridos, totalmente obscurecidos pelo pecado, vidas errantes, vidas que estão totalmente aleatórias do plano de Deus, e anda por uma conduta totalmente imoral. E quem olhava para Bar-Aba, olhava o filho do Pai, andando desse jeito, moribundo, poderia ser um grande exemplo, e viu outro filho, vindo dos céus, representando o Pai para nós, exemplo de homem. E quando ele vê que aquele homem, se ele fosse realmente a redenção de toda a humanidade, todos estariam perdidos. Bar-Aba estaria sendo crucificado. Nenhuma redenção desceria do seu sangue para nós, porque Barrabás, não era digno, pelas suas atitudes, de oferecer a nós redenção, de oferecer vida por vida, vida imaculada por uma vida vida imaculada por uma vida pecaminosa, vida purificada, vida sem nenhum risco de pecado, por uma vida mergulhada em pecados. Então, quando nós olhamos e vemos por que Barrabás não foi para a cruz, porque o seu nome já diz por si, ele era filho do Pai, mas um filho que não merecia a cruz, era digno de cruz, mas não era digno de tomar o meu lugar, nem o seu lugar. Mas veio Jesus, se despiu da sua glória e se fazendo semelhante ao outro filho do Pai. Não falou nada, tendo toda a justificativa para ser justificado diante dos homens, não falou nada e tomou o lugar de Barrabás, tomou o lugar do filho do Pai, Bar-Aba, que o nome todo é Barrabá. Então esse Jesus tomou o lugar do filho do Pai, Bar-Aba, Barrabá. E quando chegou lá, eu imagino, irmãos,
dois ladrões, uma à direita e uma à esquerda, olhando para Barrabás. E aquele cara fala assim: você é filho do pai, você é Bar-Aba, tire-nos daqui, tira-te também. Você acha que Bar-Aba ia falar para ele? Rapaz, eu tenho condição de tirar a mim mesmo aqui, rapaz, eu sou totalmente merecedor de estar aqui. Ele não ouviria do outro, do lado: rapaz, você não sabe nem o que você está falando, nós merecemos estar aqui. Mas esse aqui, muito mais do que a gente, mesmo peso de justiça que recai sobre nós, recai sobre ele. Ele merece. Mas quando Jesus assumiu o lugar do Filho do Pai, o Filho encarnado, o Verbo encarnado, justo, e ficou diante daqueles dois homens, houve testemunho que ele falou assim: nós merecemos estar aqui, mas este nada fez. Aquele homem nunca falaria isso para Barrabás: lembra de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Ele falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele nunca iria ouvir isso de Barrabá. Amém? E eu, queridos, como foi gratificante ouvir isso e entender por que Barrabás não foi para a cruz. Foi injustiça, mas foi um plano eterno de Deus que vem replicando. E este foi a última vez. E hoje, Jesus, ele tomou o meu e o seu lugar. Por isso que eu entendi quando em João ele fala assim: e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos do Pai. Entendamos que, por sermos filhos do Pai, Ele tomou o nosso lugar na cruz. Apesar dos nossos delitos, falhas e pecados, Ele não negou ir para a cruz. Jesus poderia dizer muito bem por José Luiz: eu não quero ir. Por você que está ouvindo: eu não quero ir. Mas Jesus se calou. Barrabás, Bar-Aba, filho do Pai, tinha todo o direito de estar na cruz. Mas Jesus Cristo não quis assim. E por isso que entendemos o sacrifício de Abraão com Isaac. Na hora que ele foi levantar o cutelo para sacrificar o seu filho pela vontade de Deus, o Senhor veio e interviu. Interviu ali. Por quê? Porque Deus viu que Abraão entendeu o seu próprio coração, o coração de Deus. Eu imagino assim: é assim que eu vou fazer. Eu vou dar um cordeiro pelo teu filho. O seu filho não tem que ser o sacrifício para mim. Apesar de ser Isaac seu filho, isso é o que vai acontecer. Mas vai ser da minha forma. Eu vou dar um cordeiro pela vida do filho, do seu filho. Os filhos de Abraão, os filhos da fé. Eu vou entrar com uma providência, mas esse cordeiro vai ser manifesto lá, quando também um filho estiver mediante o ato de sacrifício,
Eu vou entrar com meu cordeiro mais uma vez, única vez. Antes foi uma ilusão do que eu iria fazer realmente, mas agora é real. Agora é real. Agora o Filho, o Cordeiro se manifestou, como João falou: eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se manifestou. Antes ele foi sacrificado lá no Éden. Foi tirada a pele de um animal. Foi retirado também a vida de um cordeiro com Isaac. Alusões o que viria realmente para as nossas vidas. E daí se manifesta o Filho do Pai, Bar-Abba, Barrabá, mediante o sacrifício, pronto para ser sacrificado. A intervenção do alto veio, manifestando o Cordeiro na íntegra, literalmente, como humano, como pessoa que fala, como um ser vivente. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e se manifestou em redenção à humanidade. Eu não sei se Bar-Abba entendeu tudo isso, mas eu espero que você entenda por que Barrabás não foi para a cruz. Apesar de ser filho do Pai, Bar-Abba, filho do Pai, ele não deveria ir para a cruz, apesar de merecer. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha encher o teu coração, e quando você olhar para a palavra de novo, você tenha o entendimento do Espírito Santo para entender tudo isso que foi dito, e que o Espírito melhore ainda mais essa definição, melhore ainda mais esse entendimento no teu coração, em nome de Jesus, porque para mim ele abriu o leque, ele abriu a cortina e deu para entender tudo isso que aconteceu desde lá de trás, que veio se resumir em Jesus. Tudo que acontece na Bíblia se resume em Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.